Arcano 12, o Apostolado. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear. Nossa imensa gratidão. Arcano 12, o Apostolado. O sacrifício. Provas. Dor. Arcano AZF retira-nos da dor. Letra hebraica, Lamed. Axioma transcendente, ainda que o sol te fatigue de dia e a lua te entristeça de noite, não leves os teus pés ao resvaladeiro, nem adormeças quando estejas em guarda. Quando fazemos um pedido, muitas vezes os anjos dão-nos a resposta mostrando-nos o relógio. O discípulo deve fixar-se na hora indicada pelo relógio. Esse é o relógio do destino, na hora está a resposta. Na alegoria esotérica sempre nos é respondido com um relógio. Temos de aprender a entender esse relógio. Horário, terceira. Hora de Apolônio. Elemento de predição, promete contrariedades, angústias, quedas, perdas materiais em algumas condições de vida e ganhos noutras, pressentimentos que animam e pressentimentos que afligem. 12. O Apostolado. O sacrifício. Provas e dor. Letra, Lamed. Arcano AZF nos tira da dor. PE, complacência no bem realizado. PM, circunspecção em decisões dolorosas. PF, a abnegação como força expansiva. ET, ainda que o sol te fadigue de dia e a lua te entristeça de noite, não leves teus pés ao resvaladeiro nem durmas quando faz guarda. AA, peixes. EG, antigas amarguras se dissipam, os rodeios não se enquadram quando deve falar o coração, deleite-se no belo e aperfeiçoará sua alma. D. Reúna a amizade e recolherá sorrisos, não ameace fugas, afronte os fatos, a amabilidade deve ser parte de sua própria complacência. R. Amenize sua irritação, a admoestação próxima, a amigo perturbador prejudica o sarau. Arcano 1:12, o sacrifício. O apostolado. O sacrifício. Terceira hora de Apolônio, as serpentes, os cães e o fogo. A alquimia sexual, o trabalho com a Kundalini, magia sexual. O Arcano 12 implica sacrifícios, sofrimentos, é a carta do apostolado. O Arcano 12 traz muitos sofrimentos, muitas lutas. Tem uma síntese muito bonita porque 1 mais 2 igual 3, o que significa produção tanto material como espiritual, é poderoso no espiritual e no social. Este arcano promete luta na questão econômica e na questão social. Descrição da lâmina. Nas águas da vida está o pentáculo de Salomão, da estrela de 6 pontas. As 3 pontas superiores representam os 3 traidores de Ira-Abif, o Cristo interno Judas, Pilatos e Caifás, desejo, mente má, vontade. No meio estão 2 colunas com 9 degraus cada uma, é a 9ª esfera, o sexo. Lembremo-nos que existem 9 céus, uma coluna branca, e 9 regiões infernais, uma coluna negra. Tem de se descer cada degrau para se subir um. Entre as 2 colunas está um homem pendurado por um pé e com as mãos atadas. Com os pés forma uma cruz e com os braços o triângulo invertido. Cruz-triângulo. Esta figura representa o domínio do sexo sobre a razão, é necessário inverter o símbolo. Interpretação. No capítulo anterior estudamos a necessidade de fazer um trabalho integrado com a Divina Mãe para que ela possa advogar por nós ante a lei. O apostolado é o trabalho que se faz integrado com o Cristo íntimo, é o sumo sacrifício pelo cumprimento do sagrado dever, é a ação mais nobre do homem para com Deus, onde se aceita, incondicionalmente, a via crucis do Senhor, feito pessoa. O apostolado é a obra do Cristo íntimo onde a cada um de nós corresponde trabalhar intensamente nos infernos de nosso mercúrio interior, enfrentando, valorosamente, a essa hidra de Lerna que, com suas 9 cabeças ameaçadoras, busca destruir todos os valores conscientivos que vamos adquirindo. No apostolado aparece aquele simbólico personagem Riolaur que, com brasas acesas, queima as cabeças que Hércules esmagara com sua mão. No apostolado temos que aplicar todas nossas capacidades, amor e vontade, para encarnar nosso ser, voltar ao nosso ser. No apostolado estão todas as possibilidades que necessitamos para realizar a grande obra. No apostolado está latente o sacrifício, está latente nossa via crucis para podermos chegar aos pés de nosso ser.
Quem se negue ao apostolado, nunca se integrará com seu Cristo íntimo porque está negando o direito de fazer sua obra através da pessoa, portanto, não pode integrar-se com seu ser. O apostolado tem três características que são: amor a Deus, acima de tudo sacrifício pela humanidade e negação de si mesmo. Significado esotérico. O arcano número 12 representa os 12 signos do zodíaco, os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel, as 12 horas da cozedura do alquimista, as 12 faculdades, o hidrogênio Si-12. O arcano 12 do tarô é o apostolado. A figura do homem pendurado forma um triângulo com a ponta para baixo e as suas pernas, uma cruz por cima do triângulo. Todo trabalho tem por finalidade adquirir alma, quer isto dizer, conseguir o ligamen da cruz com o triângulo, essa é a grande obra. A carta 12 do tarô é alquimia sexual, a cruz do homem deve ligar-se ao triângulo do espírito mediante o fogo sexual. A tradição chinesa fala dos 10 troncos, Shikan, e dos 12 ramos, quer isto dizer, os 10 sefirotes e as 12 faculdades do ser humano. É necessário saber que os 7 chakras e os 5 sentidos são as 12 faculdades. Indubitavelmente, a espinha dorsal tem 7 centros magnéticos, e esses são os 7 chakras ou as 7 igrejas do Apocalipse de São João. Primeira, Éfeso, o base da espinha dorsal, 4 pétalas. Segunda, Esmirna, a altura da próstata, 6 pétalas. Terceira, Pérgamo, a altura do plexo solar, 10 pétalas. Quarta, Tiatira, no coração, 12 pétalas. Quinta, Sardes, na laringe criadora, 16 pétalas. Sexta, Filadélfia, no entrecenho, 2 pétalas. Sétima, Laodiceia, na pineal, 1000 pétalas. Estes são os 7 chakras, com eles e com os 5 sentidos cada um de nós converte-se num investigador dos mundos superiores, estas são as 12 faculdades de toda a criatura humana. O universo saiu do Weltun chinês, o caos. Os 10 troncos e os 12 ramos também saíram do caos, que em alquimia é o ens seminice no qual está contido o ens virtutis e que é a matéria, prima da grande obra, a entidade do ser, segundo Paracelso. Esta entidade é a pedra filosofal ou lápis philosophorum que tanto procuraram os alquimistas medievais. Todo o Mysterium Magnum encontra-se encerrado nessa suma matéria, termo latino para designar o arcano AZF. O alquimista deve extrair de entre o Mestrum Universale, o caos, todo o ouro potável ou fogo sagrado, o qual deve subir pela medula espinal e abrir as 7 igrejas. Uma vez extraído o ouro potável podemos ligar a cruz com o triângulo, quer isto dizer, a cruz o homem deve ligar-se com a nossa tríade mortal, devemos encarnar o espírito, pois só assim nos converteremos num verdadeiro ser humano, antes de conseguir isto somos apenas animais intelectuais. A grande obra ou a Magnus Opus está representada pelo arcano número 12 do tarô, em rigorosa linguagem esotérica de ser Magnus Opus. Os braços da figura formam o triângulo, os pés formam a cruz e a sua cabeça é o ligamen do triângulo com a cruz mediante o ouro potável. Segundo os chineses, o deus Fuji, o Adão Cristo, nasce à meia-noite do dia 4 da 10ª lua e com precisamente 12 anos. A Virgem Oa-se caminhando pela margem do rio, o licor seminal, escreve no seu ventre o Cristo ao pôr o pé sobre a pegada do grande homem. Todas estas datas são bastante interessantes. O dia 4 são os 4 elementos. No 10 está todo o segredo do Lingam Yoni, representa os 10 sefirotes e o círculo com uma linha dividindo ao meio, o mistério do sexo. O 12 são as 12 faculdades para encarnar o Cristo no coração. O arcano 12 é profundamente estudado na 12ª chave de Basílio Valentim. Assim como o leão transforma a serpente na sua própria carne quando a devora, assim, também, o poder de Devi Kundalini, o fogo sagrado transmutado, elimina todos os seus defeitos, os seus erros. O importante é a magna obra, a chave já a conhecemos, o Maituna. Os alquimistas devem trabalhar durante 12 horas para conseguir o fermento do ouro. Eis aqui o arcano 12, aquele que possui ouro fermentado pode ter a dita de ser realmente. A essência ou fração da alma encarnada está engarrafada no eu pluralizado ou ego. Este está metido no corpo mental animal e no corpo do desejo lunar e manifesta-se através do corpo físico. Apenas nos diferenciamos dos animais pelo intelecto, porque os animais também têm mente, mas não intelecto.
O homem autêntico necessita eliminar o ego e fabricar os corpos solares com a transmutação do HSI 12 em 12 leis. A fabricação dos corpos solares está em íntima relação com a música e as suas 7 notas. O hidrogênio Si-12 elabora-se no próprio organismo humano iniciando-se com o processo da digestão. Dó, quando o alimento está na boca. Ré, quando chega à garganta. Mi, quando chega à altura dos pulmões. Fá, quando chega ao estômago, esplênico, hepático. Sol, quando chega ao plexo solar. Lá, quando chega ao cólon, pâncreas. Si, quando o HC12 fica elaborado e pode ser levado a uma oitava musical superior, depois da nota Si está o Dó correspondente a outra escala musical numa oitava superior, mediante o domínio do impulso sexual e da ejaculação. É deste modo que o HC12 passa a uma segunda oitava dando origem ao corpo astral solar. Mediante um terceiro choque o hidrogênio passaria a uma terceira oitava e daria origem ao corpo mental solar. Uma quarta oitava daria nascimento ao corpo da vontade consciente. Todo este trabalho é com o Maituna. Sendo possuidores destes 4 veículos, o nosso divino ser entraria pela glândula pineal e então chegaríamos ao segundo nascimento e nos converteríamos em verdadeiros homens, e enquanto tenhamos os corpos lunares animais somos animais intelectuais, somos uma crisálida que se pode transformar na borboleta celestial. Isto consegue-se com super esforços. O alimento do corpo físico está no H48 leis. Se acumularmos este hidrogênio ele pode converter-se em H24 leis, que é o alimento do corpo astral solar. Este hidrogênio, 24, é mal gasto no excesso de trabalho, de esforços inúteis, desejos, emoções, animosidades. O H12 é o alimento do corpo mental solar e malgasta-se com os esforços intelectuais. Se o acumularmos obtemos o H6 que alimentará o corpo da vontade consciente. Quem possui os corpos existenciais do ser tem o direito de encarnar a sua divina tríade, Atman Buddhi Manas. Então disse, nasceu um novo filho do homem, um mestre, um Mahatma. Tudo o que está escrito no Apocalipse é para os tempos do fim. Precisamos de informar à humanidade que os tempos do fim já chegaram. Toda a pobre humanidade se divide em 12 tribos. Toda a humanidade progride e desenvolve-se na matriz zodiacal. O zodíaco é um útero dentro do qual se gesta a humanidade. As 12 tribos só podem receber o sinal de Deus nas suas frontes se praticarem o arcano AZF, em nível número dos assinalados. 7h04, da tribo de Judá, 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000 assinalados. 7h05 De cada uma das 12 tribos zodiacais há somente 12.000 assinalados. Eis aqui o arcano 12 do Tarot. Eis aqui a magia sexual. Eis aqui a obra realizada, o homem vivente que apenas toca a terra com o pensamento. Somente 12.000 assinalados de cada uma das 12 tribos de Israel serão salvos do grande cataclismo. Esta quantidade é simbólica. Somente aqueles que tenham conseguido o ligamen da cruz homem com o triângulo espírito serão salvos. Sobre a Nova Jerusalém encontramos o seguinte, e tinha um muro grande e alto com 12 portas, mais 12 portas zodiacais no universo e no homem, e nas portas 12 anjos zodiacais, e uns nomes escritos que são os nomes das 12 tribos de Israel, os 12 tipos de humanidades de acordo com a influência dos 12 signos zodiacais, capítulo 21h12. Ponto. Tal como é em cima é embaixo. O homem tem 12 faculdades governadas por 12 anjos atômicos. No espaço estrelado e no homem existem 12 signos zodiacais. É necessário transmutar a energia sexual e fazê-la passar pelas 12 portas zodiacais do organismo humano. E o profeta continua a falar das 12 portas zodiacais da seguinte forma. 3 portas estavam ao oriente, e 3 portas ao norte, e 3 portas ao meio-dia, e 3 portas ao ocidente. 21h13. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, 21h14, os 12 signos zodiacais e as 12 esferas energéticas que se penetram e compenetram sem se confundirem. A humanidade solar realiza-se totalmente nos 12 planos. O arcano 12 é o fundamento da Jerusalém celestial. O arcano 12 é o símbolo da alquimia sexual. Este é o sacrifício e a obra realizada. É preciso trabalhar com o ouro e a prata, é preciso trabalhar com a lua e o sol para edificar a Jerusalém celestial dentro de cada homem.
O ouro e a prata, o sol e a lua, são as forças sexuais do homem e da mulher. No arcano 12 estão contidas toda a ciência e a filosofia da grande obra. No sêmen cristônico esconde-se o fogo secreto, vivente e filosofal. A mística da alquimia sexual é a de todos os antigos iniciados. A filosofia da alquimia sexual tem os seus princípios na escola dos essênios, na escola de Alexandria, nos ensinamentos de Pitágoras, nos mistérios do Egito, Troia, Roma, Cartago, Eleusis, na sabedoria asteca e maia, etc. A ciência da alquimia sexual e os seus procedimentos devem ser estudados nos livros de Paracelso, Nicola Flamel, Raimundo Lúlio. Também encontramos esses procedimentos escondidos entre o véu de todos os símbolos nas figuras hieráticas dos velhos hieróglifos de muitos templos antigos, nos mitos gregos, egípcios, etc. Tu que buscas a iniciação. Tu que tanto leis. Tu que vives borboleteando de escola em escola, sempre a procurar, sempre anelando, sempre a suspirar, diz-me com sinceridade, já despertaste a Kundalini? Já abriste as 7 igrejas da tua medula espinal? Já encarnaste o Cordeiro? Responde-me, irmão leitor. Sê sincero contigo próprio. Põe a mão no teu coração e responde-me com sinceridade. Realizaste-te? Tenha certeza de que com as tuas teorias te converterás num Deus? Que tens conseguido? Que lograste com todas as tuas teorias? Quem quiser autorrealizar-se precisa da revolução da consciência, morrer, nascer, sacrificar-se. A revolução da consciência quando decapitamos o eu. A revolução da consciência quando fabricamos os corpos solares. A revolução da consciência quando encarnamos o ser. Até aí não se tem existência real. A iniciação nos arcanos. O arcano 12 implica sacrifícios, é a carta do apostolado, sofrimentos. Contudo, este número é um número muito completo, é o famoso dodecaedro, sobre o qual se sustém todas as criações universais do sistema solar que tem 12 fundamentos, 12 planetas. A ciência esotérica ensina que existem 7 planetas principais: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Com Urano, Neptuno e Plutão seriam 10 planetas, mas a ciência esotérica afirma que há mais 2 planetas, para além de Plutão. Sempre se falou dos 12 planetas salvadores, o Mestre Jesus tinha 12 discípulos e na Pistis-Sofia dos textos gnósticos faz-se referência aos 12 salvadores. O arcano 12 traz muito sofrimento, muitas lutas. Tem uma síntese muito bonita porque 1 mais 2 igual 3, que significa produção tanto material como espiritual. Recordemos o maravilhoso ligamen da cruz sobre o triângulo. No arcano 12 vemos um homem pendurado por um pé, com a cabeça para baixo, para indicar-nos o trabalho fecundo na nona esfera, sem o qual não se poderia conseguir o ligamen da cruz com o triângulo, o ouro filosofal não se poderia lograr sem esse ligamen. Na idade de Peixes houve uma ascética regressiva, retardatária, que detestava, odiava o sexo. Todavia no Cáucaso existem vestígios de uma seita que odiava o sexo mortalmente. Aqueles que ingressavam nessa seita tinham que castrar-se com um ferro ao rubro, as mulheres tiravam-lhe os lábios menores da vulva. Esta era a primeira fase. Na segunda fase os homens tinham que amputar o falo e as mulheres em plena cerimônia religiosa tiravam-lhes um seio, bebiam o sangue e comiam a carne, logo deitavam-na num leito de flores. Isto é algo monstruoso, abominável, vejam até onde pode chegar o horror ao sexo, e isto pertence à esfera de Lilith. As tradições cabalísticas dizem que Adão tinha 2 esposas, Lilith que é a mãe dos abortos, homossexualismo e o ódio ao sexo, Anaema, pelo contrário, é a mãe da beleza maligna, da paixão, do adultério, da luxúria e de tudo o que é abuso sexual. A seita do Cáucaso é de Lilith, detesta o terceiro Logos, o Espírito Santo. Vejam vocês como o ódio ao sexo descarta a pedra filosofal, isto é absurdo, contudo acreditam que vão muito bem. As autoridades interviram noutra seita onde cada ano crucificavam um homem até morrer, para recordar o grande mestre. Barbáries deste tipo são da Era de Peixes. A Era de Aquário está governada por Urano, que é o planeta regente das glândulas sexuais. Temos de aprender a usar o sexo, combinando inteligentemente a ânsia sexual com o entusiasmo espiritual, e dessa sábia mescla surge a inteligência erótica revolucionária da Idade de Aquário. A Idade de Peixes é conservadora, regressiva, retardatária, temos de sair do acoplamento vulgar e passar para o círculo de polarização homem-mulher, porque é necessário. Quando um homem e uma mulher se unem, algo se cria.
Nos antigos mistérios criava-se o gênios lucis do sexo, nesse tempo praticava-se a magia sexual. Havia acoplamentos coletivos, era um outro tempo, porque não se havia chegado ao grau de degeneração de hoje, então tais pessoas pronunciavam o nome da divindade nesse momento dos gênios lucis. A lança de Longibus é o extraordinário símbolo do gênios lucis, a força ódica ou magnética com a qual se converte em poeira cósmica o ego animal. Temos de aprender a utilizar o gênios lucis para eliminar o eu. O gênios lucis do homem e da mulher pode eliminar todas essas entidades que formam o eu, o mim mesmo, porque é a arma para poder destruir o ego. Krishnamurti ensinou à humanidade a dissolução do ego, contudo seu ensinamento é incipiente porque ele acredita que somente a base da compreensão se elimina, a ira, os ciúmes, etc. Isso não é possível, precisa-se de um poder capaz de eliminar o ego e esse poder é o fogo serpentino. É Devi Kundalini quem tem o poder de eliminar os nossos defeitos psicológicos. A compreensão e a eliminação devem estar juntos. Devi Kundalini pode empunhar a lança e faz-lo durante o Sahaja Maituna, utiliza o gênios lucis. Orar no tálamo do Jardim das Delícias, no leito nupcial das maravilhas eróticas, suplicar no momento do gozo amoroso, no instante inesquecível do coito, pedir a nossa adorável e divina Mãe Kundalini para que impunha esplendorosamente nesses momentos de beijos e ternuras, a mágica lança para eliminar aquele defeito que foi compreendido em todos os departamentos da mente e logo retirar-nos sem derramar o vinho sagrado, o en seminis, significa morte, dita, embriaguez, delícia, gozo. Isto da morte é algo transcendental, realiza-se por graus. Quando se consegue uma morte absoluta na mente, a transformação dos iniciados é assombrosa. Tal morte implica uma morte radical. Esta não se pode fazer senão na região de Mercúrio e o elemento que nos pode ajudar é esse gênios lucis do homem e da mulher e quem nos pode levar a essa profunda transformação intelectual é Isis, Cibeles, Insoberta, ou Kundalini Shakti. A morte vai se realizando nas esferas dos diversos planetas. Os anjos trabalham no mundo astral e estão governados pela Lua. Os arcanjos desenvolvem-se sob a regência de Mercúrio e o seu trabalho realizam-no no mundo da mente, eles manejam as substâncias ou essência do mundo mental e conseguiram-no na nona esfera de momento a momento. Em Vênus tem de se fazer outro trabalho, a este mundo corresponde o causal, o reino dos principados. As virtudes correspondem à Buddhi intuicional, são da esfera do Sol. A Atman correspondem às potestades, na esfera de Marte. Logo segue-se Júpiter com as dominações. Continua-se com Saturno que é o mais elevado dos 7 planetas, é o mais divino, o mais exaltado. Para além de Saturno está o mundo paranirvânico. E mais além o Empírio, o mais elevado, os serafins. Todo o sistema solar está dentro de nós próprios. Grau iniciático região planeta. Anjos mundo astral Lua. Arcanjos mundo mental Mercúrio. Principados mundo causal Vênus. Virtudes búdico intuicional Sol. Potestades mundo átmico Marte. Dominações mundo nirvânico Júpiter. Tronos mundo paranirvânico Saturno. Querubins em Mahaparanirvânico Urano. Serafins o Empírio Netuno. Em cada um destes planetas temos de fazer trabalhos específicos. Como poderíamos ter a vontade ao serviço do Pai se não tivermos trabalhado na esfera de Vênus? Temos que libertar-nos primeiro do planeta Terra, chegar ao segundo nascimento, logo libertar-nos da Lua, ou seja, o trabalho relacionado com a Lua. Em Vênus libertar-se da má vontade, e isso é algo grandioso. Primeiro temos de libertar-nos do sistema solar, deuterocosmo, e logo em seguida da galáxia, macrocosmo. Mediante trabalhos transcendentais ingressamos no protocosmo, apesar de estar dentro do absoluto temos que libertar-nos do próprio protocosmo. O caminho é sexual, não há outro caminho. A idade de Aquário é o signo do saber, tudo é revolucionário. Urano igual senhor das glândulas. Uranas igual fogo e água. Toda escola que não ensine o Sahaja Maituna não é de Aquário. Aquário não rejeita o sexo, investiga-o. Um mutante é um homem no mais completo sentido da palavra. Na era de Aquário acabaram-se os tabus. A psicologia da era de Aquário com os seus 5 famosos ES, Ritual Panchatattva, é revolucionária. Tão absurdo é aquele que odeia o sexo, como aquele que abusa dele, tanto o que se embebeda, como o que não lhe toca. Deve-se percorrer a senda do meio, não cair nos extremos. Síntese.
O alquimista precisa de um atanor, forno, para trabalhar na grande obra. Esse atanor é a mulher. Aquele que quiser converter-se num Deus inefável tem que adorar a mulher. Considero que é impossível autorrealizar-se sem a mulher. É impossível ser alquimista se não se trabalha com uma pedra filosofal. Essa abençoada pedra tem 4 nomes: Azoe, Enri, Adão, Eva. O Rei Sol engendra-se dentro de nós próprios, praticando magia sexual intensamente com a mulher. A mulher converte-nos em deuses inefáveis.